Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. Vamos conversar mais uma vez, em outras palavras, sobre a luta por moradia, a luta dos bairros, vilas e favelas em Belo Horizonte. Existe um movimento que é o MLB, eu estou aqui com o Leonardo Pérez, que é desse movimento, e vamos conversar um pouco então sobre esse assunto. Você sabia que na Grande BH tem cerca de 20 mil famílias morando nessas ocupações urbanas? Não é isso mesmo, Leonardo? É um número significativo para a Grande BH. Inclusive mostra a falta de compromisso do poder público, e aqui eu digo em especial do governo estadual e principalmente da Prefeitura de Belo Horizonte, onde concentra a maioria desse déficit habitacional e dessa explosão de ocupações por falta de política habitacional, né? Você próprio mora, me disse, na ocupação Eliana Silva, na região do Barreiro. Exatamente. Qual que é a situação dessas ocupações hoje? Tem alguma estrutura urbana para as pessoas viverem ali dignamente? Olha, a gente tem, na verdade, a presença do Estado é a polícia e a repressão. Essa que acontece. E eu moro, por exemplo, na ocupação Eliana Silva, ela foi vítima de um despejo muito violento em 2012. Em maio de 2012, e a gente foi despejado sem alternativa digna nenhuma, e nós tivemos que fazer uma nova ocupação 3 meses depois, e lá estamos até hoje, tem mais de 2 anos que a gente está lá. Agora, eu já ouvi comentar muito pela própria imprensa, quando existem as ocupações, a prefeitura sempre alega assim, é necessário que seja feito um cadastro. Esses cadastros são feitos? Essas pessoas que estão em ocupações, como é que é a posição delas em relação a isso? Olha, a maioria das famílias que estão em ocupações, elas são cadastradas em programas sociais, em especial no Minha Casa Minha Vida. Agora, qual que é o problema aqui, em especial em Minas Gerais, e mais particularmente em Belo Horizonte? O Minha Casa Minha Vida não andou. É o maior programa habitacional que existe no país, tem suas debilidades, suas dificuldades. Agora, fundamentalmente, não andou aqui em Belo Horizonte. E por quê? Isso, acho, principalmente por falta de vontade política. E isso é um problema que acontece em vários lugares do país, mas aqui em especial é por falta de vontade política. Não é a falta de terreno, não. Não. Tanto que em um outro programa a gente já disse que tem estudo da prefeitura que diz que tem terreno para atender 330 mil famílias em Belo Horizonte, com um déficit habitacional que eles dizem de 65 mil famílias. Existe algum corpo mole por parte das construtoras? Porque às vezes a construção do Minha Casa e Minha Vida é um valor menor do que elas estão acostumadas a faturar e elas não se empenhariam tanto. Isso acontece? Existe porque assim, qual que é o problema? Nós defendemos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida entidades, que é o quê? Os recursos estão na mão do movimento para ele fazer a construção, das famílias. Por quê? Porque nós não visamos o lucro para fazer as moradias, nós visamos a moradia. Inclusive pode fazer via mutirão, né? Com certeza, várias formas existem que podem diminuir o valor da construção. Qual que é o problema? Está na mão das construtoras. E, infelizmente, a nível federal, 98% do recurso está na mão das construtoras. Então, qual que é o problema? Elas vão visar o lucro e aí vão fazer uma construção de baixa qualidade. Agora, como que está a situação das ocupações em Belo Horizonte? Eu sei, por exemplo, que tem uma mais consolidada, lá na região do Céu Azul, da Andara, sim. E tem uma mais problemática do ponto de vista da estrutura, que é mais recente, que é na região do Isidoro, né? A região do Isidoro fica ali, divisa Santa Luzia e Belo Horizonte. Exato, lá são 3 ocupações. Nós temos, primeiro, algumas ocupações já bastante consolidadas, em vias, inclusive, de urbanizar. O conjunto é possível urbanizar, mas essas estão, assim, em condições muito favoráveis, como a Dandara, a Eliana Silva, onde eu moro, Camilo Torres, Irmã Dorothy, Helena Greco, tem várias ocupações. E só essas já são a mais de 5 mil famílias. E o restante, as ocupações mais recentes, como por exemplo do Isidoro, que já, assim, nem tão recentes assim, porque já tem mais de 1 ano e meio, uma parte dessas ocupações, a Rosa Leão, surge em maio de 2013. Depois, naquele período das jornadas de junho, das manifestações, surge a ocupação Esperança e depois a ocupação Vitória. Essas ocupações somadas dão mais de 8 mil famílias, que estão em risco iminente de despejo. Nós estamos lutando há algum tempo, inclusive nesse período último, em agosto, teve uma grande luta para não ser despejado. O governo do estado cessou o diálogo.
a prefeitura já não queria dialogar e resolveram partir para o caminho do confronto e da violência contra as famílias e o povo. Mas agora, com a eleição de novo governador, que toma posse a partir de janeiro, vocês têm expectativa de que isso possa mudar? Olha, nós temos muita esperança que essa política, principalmente da repressão, mude para uma política habitacional, de diálogo constante e permanente com os movimentos e com o conjunto das ocupações. Porque hoje, apesar que não houve o despejo das ocupações do Isidoro, mas o tratamento foi em cima da violência. A polícia reprimiu fortemente essas ocupações. E isso é no estado inteiro? São muitas ações de despejo? São mais de 300, são quase 300 ações de reintegração de posse no estado todo, de ocupações rurais e urbanas. Então, talvez precise também de uma articulação do executivo com o judiciário também. Não, né? com certeza. Inclusive, o judiciário é a parte menos sensível ao direito à moradia, infelizmente, hoje. É a parte que, inclusive, mais ataca o direito à moradia, uma vez que as ocupações elas surgem por falta de política habitacional oficial. Porque se tivesse, ninguém em sã consciência vai morar debaixo de lona, numa situação altamente adversa e que não sabe se vai conseguir conquistar a moradia se tivesse política habitacional. Agora, em cima dessa irresponsabilidade do Estado é que surgem as ocupações. E hoje, as ocupações do Isidoro em especial, elas estão altamente consolidadas, estão inclusive em condições que com um pouco de vontade política pode ser urbanizadas também, pode se resolver o problema e pode coexistir com o projeto habitacional da construtora. Agora, o problema é que a construtora não quer dialogar e não quer. A gente apresentou uma ótima proposta de adensamento das comunidades do Isidoro, de coexistência das comunidades do jeito que elas estão, com o projeto do Minha Casa Minha Vida, ou seja, a gente não impede o projeto da construtora e consegue garantir a permanência das famílias, mas isso não está sendo dialogado da forma como deveria. A construtora fechou os olhos e os ouvidos em relação a isso e nós continuamos nossa luta porque nós entendemos que as famílias têm direito de morar dignamente, é possível garantir essa moradia e basta vontade política do executivo, do judiciário e inclusive dos empresários para garantir esse direito. Bom, Leonardo, obrigado pela sua participação, viu? A você também que nos assiste. Até a próxima.